apt sudo, né? Sudo apt install Ansible. Vou dar enter. E aí ele está perguntando se eu realmente quero realizar a instalação do Ansible. Vou colocar yes. Se vocês tiverem alguma dúvida aí, vocês podem só levantar a mão aí que eu falo na hora. Eu vou gravar a aula aqui, pessoal, e aí posteriormente eu vou colocar lá no YouTube para vocês, que aí vocês conseguem reproduzir o laboratório que a gente fez hoje aqui e consultar. Então aqui está acabando de instalar. Como é a primeira instalação, ele fica atualizando aqui esse MainDB aqui, com a database dele, ele demora um pouquinho. Só um detalhe aqui que eu não passei, aqui no... Aqui no Vanguard Fagal, quando eu crio uma máquina pelo Vanguard, ele por padrão ele não aceita conexão SSH. Ele bloqueia lá no arquivo e aí eu passei esses parâmetros aqui, ó. Assim que ele cria a máquina, ele acessa a máquina e executa esse comando aqui, que basicamente ele reescreve essa linha dentro do arquivo, que padrão que é Password Authentication No, ele passa para Yes. Só um detalhe aqui do Vanguard que eu fiz. Don't save. Então, beleza. Aqui ele finalizou a instalação do Ansible. Como que eu valido? Se eu digito aqui somente Ansible, ele tem que me retornar esse parâmetro aqui. Se ele dá not found, é porque o Ansible não foi instalado. Posso dar aqui um Ansible também, menos version. Ele vai retornar aqui algumas informações do Ansible. E aqui eu valido que ele foi instalado corretamente, beleza? Então, o primeiro passo é esse, a gente realizar a instalação do Ansible. O segundo passo é o seguinte, nós temos que gerenciar máquinas remotamente. E aí, o Ansible ele não usa agente, ele se conecta remotamente nas máquinas, nos servidores que a gente quer gerenciar, através de uma credencial. No Linux, ele conecta através do SSH. Dá um zoom aqui. No Linux ele conecta através do SSH e no Windows através do protocolo WinRM, que é um protocolo ali para acessar o Windows remotamente. E esses dois protocolos usam ali credenciais. Então, basicamente, vamos supor, eu quero acessar esse servidor Linux 1. E aí o IP dele, deixa eu só ver o IP dele. Eu coloquei 92.68.1.101. Qual é o IP dele? Então, se eu der primeiro passo que eu tenho que fazer é dar um ping nesse servidor. O ping pode ser que funcione ou não funcione, mas é um bom teste aqui. E aqui eu já consegui validar que minha máquina do Ansible, que é essa máquina principal aqui, está se comunicando com esse servidor 1. E agora eu preciso fazer um segundo teste, que é acessar essa máquina via SSH. Aqui nem estamos chegando no Ansible ainda não. Então, para mim acessar essa máquina via SSH, o usuário que eu tenho lá é o Vanguard, arroba 92.68.1.101. E ele vai me pedir uma senha. A senha, no caso aqui, é Vanguard também. Dessa forma, eu consegui acessar remotamente esse servidor 1. Beleza? Então, eu posso dar um exit aqui e voltei para o servidor do Ansible. Eu vou fazer o seguinte, eu vou renomear esse servidor aqui, vou colocar hostname só para a gente identificar, Ansible.
Não estudou, né? Beleza. E aí, deixa eu acessar ele de novo aqui. Deixa eu ver se ficou com o nome. Pode falar, André. Isso. Não, eu saí e acessei a mesma máquina, porque eu renomeei ela só para ficar um Ansible aqui, ó. Para ficar mais simples a gente identificar em qual máquina que nós estamos, entendeu? Do Ansible. Isso, eu tô aqui na máquina do Ansible, então tá Ansible aqui, e é nessa primeira máquina aqui. E a partir dela eu vou acessar o Linux 1. O Linux 1 a gente já até acessou, né? Então dei aqui o comando, ssh, vou passar aqui Vanguard. Então eu validei o acesso à primeira máquina. Então eu estou acessando via ssh, isso é o mais importante. E aí eu vou tentar acessar a 2, Vanguard, a senha. Também acessou, exit, deixa eu dar um clear aqui, e vou acessar a 3. Yes, Vanguard. Então as 3 máquinas estão acessando, acessei a 1, a 2 e a 3. Ok? E aí, beleza, já consegui validar a conexão e o acesso a essas máquinas pelo SSH. Esse é o primeiro ponto do Ansible. Se esse ponto não funcionar, o Ansible também não vai executar. Então, sempre que dá aqueles erros de permissão negada, de máquina não encontrada no Ansible, é porque o SSH não funcionou. Se você acessa via SSH dessa forma aqui, o usuário, o IP funcionou, se você, quando for executar o Ansible, também vai funcionar, ok? E aí, deixa eu só fazer um esqueminha aqui para até ajudar a gente. Vou sair da máquina. O que acontece? Eu vou sincronizar essa pastinha minha aqui. Vou criar uma pasta aqui, ó. Nova pasta, Ansible. E vou sincronizar a pasta da minha máquina física com a máquina virtual. Só para facilitar aqui que a gente consegue mexer no arquivo aqui. Ansible .vm.config sync, eu acho que é isso, igual, deixa eu ver porque eu não lembro o parâmetro. Deixa eu ver aqui, sync folders, então é isso daqui. Aqui eu estou no Ansible e vou sincronizar no /Ansible. Vocês entenderam esse ponto que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando uma pastinha da minha máquina física e estou sincronizando com uma pasta da máquina virtual, que é a máquina do Ansible. E aí, se eu acessar aqui agora de novo minha máquina virtual, se eu vir aqui cd/Ansible, na verdade não tem porque eu tenho que dar um reload. Então, Vanguard reload Ansible. Só para ele reiniciar a máquina. Se vocês conseguiram entender esse ponto aqui, se alguém não entendeu, pode falar que eu explico novamente. Aqui ele está reiniciando a máquina. Essa máquina tá demorando um pouquinho, acho que coloquei 1 GB só, aí tem hora que demora, podia ter colocado 2. Enfim. E isso daqui, se vocês quiserem, pode até reproduzir na AWS também. Se vocês criarem 4 máquinas lá, vocês conseguem reproduzir esse cenário também. Então aqui ligou,
Tá finalizando aqui. Então aqui ele está sincronizando a pasta, beleza? Agora sim, então Vanguard SSH. Ok. Então cria, deixa eu dar um post name de novo. Beleza. E aí agora se você acessar aqui no cd/ansible, tem essa pastinha que é equivalente à pasta, essa pastinha aqui. Essa pastinha Ansible é a mesma da máquina aqui virtual, ok? Então aqui só crio uma pasta, um arquivo aqui, ó, novo arquivo. Vou criar um arquivo de inventário. Ok? E aí se eu der um ls aqui agora, apareceu aqui no Linux a pastinha inventário. E por que eu gosto de fazer isso? Que aí eu consigo editar os arquivos aqui para minha máquina mesmo e não preciso ficar usando o Vim. Eu poderia usar o Vim, mas eu prefiro fazer por aqui mesmo. Eu acho melhor. E aí, pessoal, o Ansible trabalha da seguinte forma. Eu tenho aqui meu servidor principal e eu quero gerenciar esses 3 servidores aqui. Basicamente, eu tenho um arquivo de inventário. O que é um arquivo de inventário? Onde eu vou cadastrar os IPs dos servidores. Então, eu vou passar aqui o 92.168.1.101, 102 e 103. Eu vou cadastrar todos os servidores da minha rede nesse arquivo de inventário. Esse é o primeiro ponto. Porque é a partir dele que eu vou conseguir gerenciar meus servidores. E aí eu vou fazer o seguinte, como que eu testo isso daqui? Se eu dar um ls aqui, eu tenho meu arquivo de inventário que a gente cadastrou agora. Se eu der um cat nele, inventário, vocês vão ver que tem aqui os IPs. E aí eu vou executar o seguinte comando, Ansible, espaço, -i de inventário, e vou apontar meu arquivo. Se eu não passar esse parâmetro -i, por padrão, ele vai procurar o arquivo de inventário no /etc, Ansible hosts. Ele vai vir nesse arquivo aqui, por padrão. Mas como eu criei um arquivo personalizado meu, eu tenho que passar o parâmetro -i. Então, Ansible, -i, inventário, espaço. Qual o usuário que eu vou utilizar para me autenticar na máquina? Então, na verdade, aqui antes, inventário all. Eu quero executar essa automação em todos os hosts. Ah, eu quero em um host só. Eu pego e passo o IP desse host. Então, all, espaço, o usuário que eu quero executar, que no nosso caso é Vanguard, -k, para ele solicitar uma senha, porque ele vai fazer uma autenticação via SSH, para você passar usuário e senha. Espaço, -m, que é o módulo. O módulo vocês podem entender como se fosse um comando, que eu vou passar o ping aqui, só para a gente validar uma conexão. Ok? Então, só dar um enter aqui. Eu vou colocar uma senha errada de propósito aqui para dar erro, só para vocês verem. Então, aqui, ele deu uma falha aqui falando que, ó, para usar o Ansible, você precisa primeiro instalar o SSH PES. Então, ele nem conseguiu chegar nas máquinas, porque ele está demandando desse pacotinho aqui. Então, apt tem que instalar ele. Sudo apt install SSH PES. Vou dar enter. Instalando. Ok, ele instalou, só limpar a tela. E vou reexecutar o comando aqui. Vou colocar uma senha errada novamente, só para vocês verem aqui o que o Ansible faz por trás. Olha que interessante aqui. Ele está me dando acesso negado. E esse é um erro que muita gente se depara com ele. Por quê? Então aqui ele já falou, ó, senha incorreta, permissão negada, não foi possível alcançar o host. Então basicamente ele tentou fazer um SSH, pegou meu usuário Vanguard, que eu passei aqui em cima, pegou e o IP que ele pegou lá no inventário e fez basicamente isso daqui. Eu dei um enter e passei uma senha errada. E aí ele retornou permissão negada. Então, permissão negada foi o mesmo erro que ele deu aqui em cima.
só para vocês entenderem o porquê desse erro. Então, normalmente é permissão negada, uma senha errada, né? E agora eu vou passar a senha correta, que é Vanguard. Passei a senha correta, ele conseguiu dar um ping, retornou um pong. Então eu consegui conectar em todos os servidores. Eu fiz um ping em todos os servidores ao mesmo tempo pelo Ansible. E esse que é o legal aqui que eu falei para vocês. O Ansible eu consigo gerenciar vários servidores ao mesmo tempo. Como que eu faria um ping em 3 servidores ao mesmo tempo? Pelo shell seria um pouco mais complicado, né? Eu teria que executar nenhum, depois reexecutar o comando para outro IP e executar de novo para um terceiro servidor. Aqui no Ansible não, com um comando a gente conseguiu dar um ping em 3 servidores. Poderia dar um ping em 100 servidores aqui. Ele me trazer os servidores que ele conseguiu acessar e os que eles não, e o que ele não conseguiu acessar. Então, isso daqui é o mais básico do Ansible. Isso aqui é um dos comandos mais importantes. Vocês conseguiram entender? Teve alguma dúvida sobre esse comando aqui? Porque se vocês tiverem dúvida nesse comando, os outros vocês não vão entender. Esse daqui é um comando base. Ficou alguma dúvida, algum parâmetro? Se você pode levantar a mão. Sim, André, pode falar. Isso, o nome pode... Exato, o nome pode ser qualquer um. Não tem um nome definido não. O nome que você achar melhor. Poderia ser host, entendeu? Por padrão, ele busca no ls/etc ansible host. Esse é o arquivo padrão que ele vai buscar. Então, se eu não declarar esse arquivo aqui, ó, se eu não passar esse parâmetro, somente dessa forma aqui, ele vai procurar nesse arquivo aqui. Então, se eu der um enter, peraí, acho que ele está pedindo parâmetro alvo. Acho que é isso. Tá vendo? Ele me jogou direto para esse arquivo. Eu não precisei passar o arquivo de inventário porque ele procurou por padrão aqui, já auto-preencheu. E só passar o Vanguard aqui, eu acho que vai dar erro. Aí ele não deu, mas ele falou aqui que não deu match, né? Porque eu estou executando localhost. Então teria que passar aqui um localhost. Porque dentro desse arquivo aqui só tem um IP 127. Isso aqui, Vanguard. Vamos ver se ele vai acessar. Então ele retornou aqui, só passa localhost. Por quê? Se eu dou um cat nesse arquivo padrão dele, que ele vem preenchido ali por padrão, né? Deve ter um 127 aqui. Deixa eu ver se tem. Eu acho que não tem. Ele já entende por padrão que é 127. Então é isso. Então, por padrão, se eu não passo nenhum host, o padrão é o localhost, ok? Mas é por isso que eu passo esse arquivo. Eu gosto de criar o arquivo e não usar o padrão que vem instalado pelo próprio Ansible. Acho melhor dessa forma. Oi. Poderia. Vamos fazer uma simulação aqui? Vamos. Tá. O que a gente pode fazer é simular. Deixa eu dar um exit aqui. Então eu vou dar aqui um Vanguard stop, acho que é Ralph, né? Ralph Linux 2, acho que é isso. Deixa eu ver. Para a máquina desligar. Acho que ela vai desligar. Então ela desligou. Eu vou voltar aqui para essa máquina do Ansible, vou reexecutar o comando para vocês verem como que dá o erro. Então vou acessar a pastinha do Ansible, cd/Ansible, vou reexecutar o nosso comandinho aqui. Cadê esse daqui? Então aqui ele vai tentar dar um ping em todos os servidores. Então ele conseguiu dar um ping no 101 e no 103. O 102 está demorando aqui porque está tentando pingar. Aí retornou aqui, ó, falha de conexão no host.
Então não conseguiu se conectar. Então sempre fica vermelhinho aqui, entendeu? Ele, deixa eu ver aqui, ele é S-A, não gerou não. Quando eu estou executando uma task, uma tarefa mesmo, quando dá erro, ele gera um outro arquivo aqui, temporário dos servidores que deram falha, entendeu? Ele normalmente gera esse arquivo, mas como, deixa eu tentar aqui, no caso é só no caso de falha, ele acessa o servidor. Mas poderia fazer um filtro, igual você falou por Reachable aqui. Então eu dou aqui um pipe grep, igual você falou, né? Poderia fazer isso dessa forma aqui. E aí ele vai retornar na tela, né? Somente o servidor com falha. Isso daqui. Então já se traria uma lista aqui. Isso, já tem aqui certinho. Poderia até pôr um sed aqui, né? Para remover isso daqui. Mas aqui já atende. Deixa eu só ligar na máquina aqui de novo. Acho que é o GOP. Enquanto ela liga ali, deixa eu só abrir um outro terminal. Que aí a gente pega e não precisa esperar. Vamos de CH. Beleza? Então, o comando que vocês têm que entender, basicamente, é esse daqui. Então, Ansible é o comando, -i, meu arquivo de inventário, a gente está cadastrando todos os meus IPs, em qual servidor que eu quero executar aquela automação, usuário, senha e o módulo. O módulo aqui, no caso, foi o ping. Vamos supor que eu quero instalar uma ferramenta ali naquele servidor, né? Então, eu vou utilizar o módulo apt, porque meus servidores são Ubuntu apt. Se fosse CentOS, Red Hat, seria o Yum ou DNF, né? Então, apt, só que o apt eu preciso passar parâmetros, né? Qual pacote eu quero instalar? Então, -a, abro umas chaves aqui, name, igual, vou pôr o Vim aqui, por exemplo. E pressiono Enter. Dessa forma, ele vai acessar os servidores e tentar instalar. Então, Vanguard. Muito provavelmente ele vai dar erro aqui de permissão, porque o usuário Vanguard é um usuário comum, né? Da mesma forma no Windows a gente tem ali os privilégios, né? O usuário Vanguard ele não tem privilégios de root, então ele é mais limitado. Então ele deu aqui alguns erros, cadê? Falou que não foi possível criar aqui uma pasta temporária e aqui permissão negada, tá vendo? Como que eu consigo corrigir isso daqui? Eu tenho um parâmetro que é o -b. Então depois do Vanguard aqui, ó, posso passar o -b. O B de Become, ele vai fazer um escalonamento de privilégio para o root. Então se eu pressionar Enter, agora ele vai acessar como o Vanguard, com o usuário Vanguard, e depois vai dar um sudo para acessar como root. Então aqui eu passo um Vanguard. E aqui ele me retornou um OK para tudo. Por quê? Muito provável o pacote Vim já está instalado em todos os servidores. Vamos tentar colocar um pacotinho que não tem? Vou colocar aqui o NetTools. Vamos ver como que vai ser o comportamento. Vanguard. E aí ele tem que instalar o pacote nos 3 servidores para a gente. E aí é natural que demore um pouco mais, porque ele está, muito provável, ele fazendo o update da base dele e depois que ele vai instalar o NetTools. Então é natural que demore um pouquinho mais. Conseguiram entender essa partinha aqui do apt para instalar os pacotes? Tem alguma dúvida? Se tiverem, podem falar aí. Isso, porque, por exemplo, o ping, você não tem parâmetros, né? Acho que até tem parâmetros, você pode passar, né? Mas quando o comando não tem parâmetros, pensa que o módulo é um comando. Então, no caso do apt, qual que é o comando, né? Apt install e o nome do pacote, ó, correto? Nesse caso aqui, eu estou passando o apt, o -a para me passar alguns parâmetros para ele. E o parâmetro name é o nome do pacote que eu quero instalar. Então,
Então isso daqui seria equivalente a pt install nettools. Então aqui ó, ficou amarelinho, é porque teve uma alteração. Alteração no Ansible é ok que ele modificou a máquina. Então ele conseguiu modificar as 3 máquinas. Então não tinha o pacote nettools e ele instalou. E aqui ele trouxe no output, né, tudo que ele fez lá no terminal. Então ele deu apt install nettools, trouxe aqui, vai ser instalado um pacote novo. E aquela mesma saída quando a gente dá um apt install. Então aqui ele instalou nettools nos 3 servidores. Eu preciso criar um usuário, né? Eu tenho o módulo user. Um ponto importante, né? A gente nem sempre vai saber qual é o módulo, né, que a gente quer criar. E aí como que a gente faz isso, né? Você pode vir aqui no Google mesmo, põe aqui Ansible Module Users, por exemplo, de usuário. Ou um comando, né? No caso, o comando equivalente é user add, por exemplo, né? E aí normalmente o Google aqui já traz a documentação oficial. E aí quando você não sabe quando você faz, você procura dessa forma, Ansible Module e põe um comando ali que você queria executar remotamente. E aqui ele traz a documentação, os parâmetros, igual eu falei para vocês, e aqui embaixo ele traz alguns exemplos. Aqui, ó. Então aqui ele traz o exemplo para você adicionar o usuário John. Então é o usuário, o módulo e o parâmetro. Name, por exemplo, o nome do usuário, tá vendo? Só que aqui está em formato de YAML, que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês. E aí, se a gente vir aqui no nosso terminal, cadê? Aqui. Eu tenho aqui o users, né, que a gente viu lá. Users. E aí o name. Sempre, o bom do Ansible é que você sempre mantém mais ou menos um padrão. O nome do módulo. E sempre tem que criar alguma coisa, sempre é name. Então name, vou pôr aqui um usuário Iago, por exemplo. Vou dar Enter. Ele vai criar o usuário Iago nos 3 servidores. Então aqui ele deu uma falha, o módulo não foi encontrado. Acho que eu coloquei o nome errado, né? É user, na verdade, o nome do módulo. Então, user. Passa a senha. E aqui ele criou. Olha que interessante aqui. Ele trouxe todos os parâmetros do usuário. Se eu dar um catch aqui no barra etc pswd, deixa eu ir aqui para cima. Vocês vão ver que ele traz todos os parâmetros do pswd. Então, por exemplo, aqui, ó, primeiro, comentário. Então, aqui a gente tem o comentário. Cadê o comentário? Aqui, ó. Aqui a gente tem um comentário aqui. Depois ele traz aqui a pasta home, né? Então ele criou aqui a pasta home barra Iago. Que aí o barra home aqui. Cadê? Tem alguns que tem, né? Aqui, ó. No caso aqui desse aqui é barra var backup, né? Que é um usuário de backup. Mas aqui eu tenho o usuário Ubuntu, né? Barra home Ubuntu. Ele trouxe aqui o shell. Então ele definiu o shell barra bin barra sh. No caso aqui, barra bin barra bash, né? Então, todos os parâmetros que eu tenho aqui no pswd, eu consigo gerenciar pelo Ansible. Então, por exemplo, eu quero alterar o shell. Então, eu posso passar mais um parâmetro aqui. Se não me engano é vírgula. E aí eu tenho que vir aqui na documentação porque eu não lembro. Cadê o shell? Tá, shell. Então, vírgula shell igual a barra bin barra bash. Lembra aqui que estava sh, né? E aí ele vai trocar de todo mundo para barra bash. Acho que eu passei errado aqui o parâmetro. Pode falar, Andréia. Diretório. Não, tá no barra. Tá aqui pwd, ó, tá no barra mesmo. Tem lá no barra etc, tem um barra etc Ansible, né? Pode colocar. Sim, aí você não precisa passar o menos "i". Entendeu? Você não precisaria passar menos "i".
Aham. Sim. O menos E só para indicar o caminho, né? É, entendi, provavelmente. Quando você cria um arquivo, aí você tem que passar o menos "i". Se você não criou, você pode usar ali o... Não precisa passar o menos "i". Você tá usando, se você estiver usando o padrão, entendeu? Ok. E aí eu vou executar aqui, ó. Eu tinha colocado uma vírgula, mas na verdade não tem uma vírgula aqui. É só espaço. Eu acho que é isso. Isso eu tinha dado falha. Aí ele alterou. Tá vendo aqui, ó? Alterou para barra bash. Se eu voltar aqui nesse outro terminal, eu vou acessar aqui o Linux 2 agora. Vocês vão ver que tem o usuário Iago criado lá. cat barra etc pswd. Tá aqui o usuário Iago e o shell aqui que eu criei. Beleza? Conseguiram entender até então? Tá tendo algum... Tá dando para acompanhar? Se tiver alguma dúvida, vocês falam. O ideal é que acabando aqui, vocês tentam reproduzir isso aí no ambiente de vocês. Vai surgir dúvida e tudo, mas vocês não tocam em mim que eu vou ajudando vocês. E aí eu seguindo aqui, um outro detalhe, né? Vamos supor... beleza, eu criei o usuário Iago nesses 3 servidores aqui. Mas vamos supor que eu quero editar somente 2 servidores, né? E não os 3, não todos os servidores, né? Por quê? Pensa comigo, uma empresa tem 50 servidores. Nem sempre eu quero executar tudo nos servidores, né? Uma automação em todos os servidores. Eu quero executar num grupo de servidores só, específico para uma automação. E o que nós podemos fazer aqui? Eu posso criar, por exemplo, grupos aqui no Arcade Inventário. Então, só basta abrir uma chave aqui, ó. Põe aqui um grupo de servidores web. Que vai ter esses 2 e eu tenho um grupo aqui de servidores de banco de dados. BD. Database. Então eu tenho 2 grupos de servidores aqui, um web e um de banco de dados. E aí quando eu vou executar o comando do Ansible, em vez de passar um all, eu posso passar um grupo. Eu quero executar somente no grupo de servidores web. O que eu vou ter no grupo de servidores web? Eu vou querer instalar o Nginx. Deixa eu apagar isso tudo aqui. Nginx. Vai pedir a senha. E passei a senha aqui. Ele vai acessar somente o servidor 101, 102 e vai instalar o Nginx. O 103, ele não vai instalar o Nginx. Então aqui ele instalou. Cadê? No 102 ele entrou lá, instalou o serviço do Nginx. E provavelmente no 103 também. Se eu vir aqui no meu browser, digitar aqui 192.68.1.101, né? Dá um enter, ele caiu na página de boas-vindas. 102, mesma coisa. E 103, ele não vai carregar porque eu não instalei o Nginx nessa máquina. Beleza? Então esse é um outro parâmetro bem importante aqui do Arcade Inventário. Outro detalhe importante. Eu estou sempre solicitando uma senha aqui, né? Passando o usuário e senha. Mas e se esses servidores aqui tiverem usuários e senhas diferentes, né? Como que eu faria para configurar esse usuário e senha aqui diferente? Eu posso ter a opção de passar o usuário e senha nesse arquivo aqui também, que é mais interessante ainda. Porque eu não preciso ficar toda hora digitando a senha e passando o usuário. Ainda mais se esse servidor que tiver uma senha e esse outro que tiver outra senha, ele vai dar erro em um dos dois. Então, por exemplo, eu posso passar aqui um Ansible underline user igual a Vanguard e Ansible underline password igual a Vanguard, a senha desse servidor no caso.
Isso vale para os dois. E aí agora eu não preciso mais passar esses parâmetros aqui, ó. O menos K e nem o menos U. Somente o arquivo de inventário. O grupo, o menos B, eu continuo passando ainda para ele escalonar esse privilégio para root. E dou um Enter aqui, ele vai conseguir executar. Repare que ele nem pediu a senha mais, porque eu cadastrei a senha aqui dentro. Agora, se eu tento executar aqui no DB, que eu não cadastrei, no de banco de dados, ele vai dar erro de usuário e senha. E é bom eu passar aqui também. E aí agora eu consigo. Ei, não era para instalar o Nginx, não. Era para instalar mais SQL. Mas deixa instalando que a gente consegue remover também pelo Ansible. Deixa eu voltar aqui, ó. Vamos ver como que remove. Ansible module apt. Pelo Ansible também eu consigo instalar e dá para remover pacotes, né? Então, para me remover, eu tenho um parâmetro que normalmente que é o state. Cadê? Que é o state. Então, aqui, ó, para me remover, aqui eu posso passar a última versão. E se eu não me engano, para remover esse absente aqui, ó. Então, pego esse absente. E vou passar aqui, ó, passo espaço, state igual absente. E aí, em vez de instalar, ele vai remover o pacote do Nginx. Então aqui ele removeu o pacote do Nginx. Se eu acessar essa máquina, na verdade nem precisa acessar, a gente pode vir aqui pelo próprio browser. Cadê? Dá um F5 aqui. Ele está pegando, mas eu acho que é cache. Abrir uma guia anônima. Ou ele não removeu. Vamos acessar a máquina. Então dá um exit aqui. Vanguard. SSH Linux 3. Vou dar aqui um sudo service nginx status. Ele não removeu. Deixa eu ver aqui, deve ter algum outro parâmetro. Fix, não, esse é absente mesmo. Deixa eu ver. Aqui tem o purge também. Purge, ele vai remover tudo. Vamos tentar executar ele. Vou passar aqui um purge igual a true. Deixa eu ver se é isso mesmo. Isso, a true. Vou dar um enter, vamos ver se assim ele vai conseguir remover o Nginx. Então ele deu um change aqui. Ok, vamos ver aqui se ele removeu de fato. Deixa eu dar F5. Bom, por algum motivo aqui ele não está. Ele leu aqui. Está tentando instalar. Mas enfim, vamos fazer o seguinte, vamos remover isso daqui. Sudo remove apt nginx. Escrevi errado. Remove apt. Yes. Beleza. E aí, dando continuidade aqui, então a gente tem o grupo de servidores que a gente pode fazer uma separação ali. E isso é algo muito utilizado quando se tem ali muitos servidores no seu ambiente e você quer gerenciar somente alguns servidores, por exemplo, a gente usa essa tática aqui. Aqui já foi removido, mas está em cache mesmo. Então, beleza. E aí o próximo ponto aqui para a gente ver, a gente aprendeu a questão do Ansible aqui. Isso daqui é chamado de Ansible ad hoc. Por quê? Se eu dou aqui um Ansible
Ansible -help. O que ele traz aqui na descrição, né, desse comando? Ele mesmo fala aqui, cadê? Que isso daqui, ó, define e executa uma single task. Então, vocês viram aqui que é uma automação que eu consigo executar em vários servidores ao mesmo tempo, porém só uma tarefa de cada vez. Eu não consigo criar um usuário e instalar um serviço, por exemplo, no mesmo comando. Eu tenho que executar 2 comandos. Mas isso pegando no mundo real não é muito usual, porque a gente quer automações completas, né? A gente quer pegar, por exemplo, o serviço do Nginx, instalar o serviço e copiar os arquivos do Nginx. Eu quero criar um banco de dados e criar algumas tabelas naquele banco de dados, né? Então, eu preciso ter múltiplas tarefas aqui executando ao mesmo tempo, não somente uma tarefa. E aí ele fala aqui para usar o playbook. O playbook, pessoal, você consegue executar mais de uma tarefa ao mesmo tempo, ok? Então, isso daqui que você vai trabalhar de fato no ambiente em cloud. Você vai utilizar principalmente essa parte de playbook e de roles. Até esse momento aqui vocês conseguiram entender, porque isso daqui é a base do início e é o principal. Se vocês não entenderem isso daqui, mais para frente vocês vão ficar mais perdidos ainda. Vocês têm alguma pergunta? Tá tranquilo? Bom, vamos lá então. E aí nós temos aqui o segundo cenário, né? Agora eu quero realizar uma automação completa. A gente fez aqui alguns comandos, executando em várias máquinas ao mesmo tempo, mas agora eu quero executar uma automação completa. O que é uma automação completa? Pegar o serviço Nginx, configurar os parâmetros, pegar uma role de padronização, onde eu vou fazer várias alterações na máquina, instalar um banco de dados e configurar alguns parâmetros. É isso que é uma automação completa e é isso que as empresas utilizam. Eu tenho um agente, eu utilizo os Zabbix no meu monitoramento. Então eu vou ter uma role, uma automação para instalar o agente dos Zabbix nos servidores. Sempre que um servidor é criado, eu executo aquela automação dos Zabbix. Um exemplo. E aí como que eu trabalho com isso aqui, né? Você sempre vai ter esse arquivo de inventário, as máquinas. E aí nessa pastinha do Ansible aqui, poderia ser qualquer outro nome, eu vou criar uma outra pastinha. E essa pasta se chama roles, que aqui dentro eu vou começar a cadastrar as automações que eu quero criar. Então, por exemplo, eu quero uma automação do agente do Zabbix. Então, Zabbix Agent. Eu quero uma automação para o Nginx. Então, Nginx. Acho que eu criei errado aqui. Mas depois eu ajusto. Eu quero uma automação para o MySQL. MySQL. Deixa eu pegar aqui. Eu quero uma automação para o... Deixa eu pensar. Para o Firebit. Firebit. Que é um agente também do Elastic. Então aqui eu começo a cadastrar minhas automações. Tudo que eu quero no ambiente. Eu quero uma automação do Google Chrome. Google Chrome. Então, tudo que é automação, eu vou criar uma pastinha para cada automação, beleza? E aí, aqui dentro eu começo a configurar essas automações. Então, por exemplo, vamos pegar aqui no Nginx, foi algo que a gente fez, né? Eu vou criar uma outra pasta aqui, e vou chamar de task. Essa estrutura aqui vocês podem ver depois lá no site do Ansible, mas basicamente precisa de uma pastinha que é a task, que é a pasta principal. Dentro dessa pasta task aqui, eu vou criar um arquivo que é um main.yaml. Ok? E aí aqui dentro eu começo a escrever de fato o que eu quero fazer. E aí como que eu faço isso daqui, né? Eu quero, primeiro ponto, para me instalar o Nginx, o que eu preciso? Executar um comando apt install Nginx, beleza? Eu sempre inicio esse arquivo como YAML, com 3 pontinhos. Então a primeira coisa que eu quero fazer, pensa que é o passo a passo dessa automação. Isso aqui vale para qualquer coisa, de infraestrutura como código. Você vai pensar o que você faz manualmente e vai passar aqui para dentro. Então, quais são os passos? O primeiro passo é apt install Nginx. Com isso, eu já tenho o serviço rodando. Então, como que eu faço isso? Então, eu vou vir aqui no site, no Google mesmo. Você vai procurar aqui por Ansible Module apt. O apt é o comando que nós vamos executar. Vou abrir o primeiro site.
E lá embaixo tem alguns exemplos. Então aqui ele traz aqui instalação do Apache, pô, equivalente. Então eu vou copiar isso daqui e posso colar dessa forma. Aqui pode ser somente o apt, não precisa ter isso tudo. E aí, eu não quero o Apache, eu quero um outro pacote, né? Eu quero o quê? Eu quero o Nginx. Então, install Nginx. Não precisa desse comentário. E aqui, esse install aqui, eu vou deixar aqui em cima. Então, basicamente, name, nome dessa tarefa. Que task, cada task é um comando, beleza? Então, entendimento, cada task é um comando. Então, aqui é a primeira task. Então, passo o nome dessa task, instalando o Ansible. Em segundo, o comando, que aqui é o módulo, no caso, e o nome desse comando. No nosso caso, é o Nginx. O nome do pacote que a gente quer instalar. Basicamente, essa seria uma automação. Depois a gente vai colocando mais coisas aqui, mas isso aqui já funciona. Então, como que eu faço para rodar isso daqui, né? Tendo essa pastinha das automações, eu tenho um arquivo aqui também, deixa eu chamar um arquivo de playbook. Esse arquivo de playbook, playbook.imo, é aonde eu vou fazer o vínculo do servidor com a role. Então, basicamente, eu vou falar, ó, Ansible, vai lá no servidor web, que é o IP 92.168.1.101, e executa a automação do Nginx. Então, nesse carinha aqui, que eu falo em qual servidor vai ser executado quais automações. Então, eu passo aqui, primeiro parâmetro, hosts, e eu falo aqui em qual host eu quero executar, com base no quê? No arquivo de inventário. Então, eu venho aqui no arquivo de inventário, eu posso passar um grupo, igual mesma coisa que a gente fez lá no comando. Pode ser somente o servidor web, posso passar o web aqui, posso passar all, que é todos, e posso passar um IP específico. Então, no nosso caso, eu vou colocar aqui um grupo web. Em seguida, eu vou colocar aqui roles. E vou indicar quais roles que eu quero executar. O nome da role é o nome da pasta que está aqui. Ele, por padrão, ele já identifica esse caminho aqui, roles, o nome da pasta. Então, nesse grupo de servidores web, eu quero executar um serviço do Nginx. A role do Nginx. Basicamente, é isso que eu tenho que fazer. Com isso daqui, a gente já está trabalhando com automação no Ansible. E para rodar esse cara, é bem simples. Passa aqui o Ansible, traz playbook. Meu arquivo de inventário novamente, -i inventário e o nome do arquivo da playbook. Basicamente é isso e é isso daqui que você vai usar no dia a dia. Dou Enter, ele vai executar essa automação. Então repare que ele até traz um visual melhor, né? Então, o que ele falou aqui, ó? Acessei os servidores 92.168.1.101 e 102 e executei a task, que é a task aqui, install Nginx. Install Nginx e já está ok, o Nginx já está instalado. Interessante. E aí vamos supor, eu quero copiar um arquivo de um site para esses servidores, né? Como que eu faria isso daqui? Então, eu vou vir aqui embaixo e vou cadastrar uma nova task. Então, name... E vou pôr aqui, copiando arquivo do site. E aí aqui eu vou passar aqui o quê? Eu vou vir aqui no Google. Eu não sei qual que é o módulo que eu uso, né? Porque Ansible, módulo, mas eu sei o comando do Linux que copia, né? Que é o cp. Então ponho o cp. Ele já meio que me redirecionou aqui para um módulo equivalente, que é o copy. Então, no copy tem os parâmetros que a gente pode usar e aqui embaixo tem alguns exemplos. Então, copiando um arquivo com permissão owner. Então, posso pegar esse exemplo aqui. No caso, a gente nem precisa passar tudo, né? Não preciso aplicar permissão. Então, aqui eu dou um Ctrl V. Igual eu falei, pode tirar esse Ansible bit aqui. Deixo somente o copy. E aqui, isso daqui eu posso remover. Eu vou passar só origem e destino. E aqui eu posso passar o path, caminho absoluto ou relativo. Quando a gente está utilizando o modo copy, normalmente para organizar, a gente cria uma pastinha aqui que chama files, que é de arquivos. E dentro dessa pastinha files eu posso pôr alguns arquivos aqui. Vou pôr aqui site.html. Vamos ver se a gente acha um site aqui no Google.
Vou pôr aqui site, HTML, GitHub. Vamos ver se a gente acha um site simplesinho aqui. Eu fui na pesquisa, né? Deixa eu ver se tem aqui. Muito complicado. Deixa eu ver se tem um HTML puro aqui. Só pra gente colocar lá pra ficar melhor. Esse daqui... Tem um tanto de coisa. Espera aí. Acho que não vai ter aqui Basic Website. Vamos ver. Vou fazer o que? Vou fazer um git clone aqui desse cara. Na verdade tem que ser um HTTP, né? A gente tem que ser, vou fazer um download mesmo, melhor. E baixei. Deixa eu vir aqui, a gente está trabalhando aqui dentro, né? Deixa eu vir aqui, deixa eu copiar. Download aqui. Live, Ansible, Roles, Nginx, Files. Vou colocar esse cara aqui. Deixa eu dar um zip. Extrai. Beleza. Aqui eu posso apagar também. Aqui ele criou. Vou dar um Ctrl X aqui e vou pôr tudo no meu aqui dentro. Isso aqui. Isso eu removo. Então eu baixei um site, nem sei se funciona, deixa eu ver se funciona. Funciona. Beleza. Então eu baixei um site aqui da web mesmo, só pra gente testar. E aqui eu vou renomear isso daqui também, ficou muito grande o nome, né? Porque Basic Website. Só website, né? Website, beleza? Então aqui eu coloquei lá e ele está sincronizado, então apareceu aqui, ó, o website e os arquivos do site. E aí eu preciso copiar essa pastinha do website aqui lá para dentro do meu servidor. Como que eu faço isso? Origem. Então aqui eu posso passar o caminho relativo, que é o website. O Ansible, ele por padrão, ele vai procurar aqui dentro. Poderia passar o caminho absoluto aqui também. Mas eu gosto dessa forma aqui, fica mais simples. E o caminho, o destino, né? Então aqui eu acho que é /var /www /html. Eu acho que é isso, não tenho certeza. Vamos rodar aqui. Então, vou executar. E vocês vão ver. Opa, ele deu um erro aqui. Ah, tá. Peraí que aqui ficou duplicado. Deixa eu apagar isso daqui. Ok. Vou rodar aqui de novo. Então aqui ele está. Acessou nosso servidor, deu OK, já está instalado e aqui ele está copiando o arquivo. Repare que ele deu um erro aqui. Correu um erro na task, permissão negada. Aí deu permissão negada porque a gente não passou um escalonamento de privilégio. Vocês lembram que aqui no comando do inventário a gente estava passando "-b"? Só que aqui a gente não está passando esse parâmetro. E aí aqui eu gosto de passar aqui, ó. Gosto de passar aqui, a gente tem a opção de passar aqui no arquivo de inventário, parâmetro become igual a yes. Eu acho que é isso. Yes. Deu errado aqui, né? É true. Igual a true. E vou reexecutar. Muito provável que agora ele vai, na hora de copiar, vai executar como root e ele vai funcionar. Então, copiando arquivos do site. Vamos ver se ele vai. Tá demorando um pouquinho mais, deve ser um pouco grande esses arquivos, né? Nem viu o tamanho. Deixa eu ver se é muito grande. Live. Copiou já. Então aqui ele copiou os arquivos para os dois servidores. Vamos testar? Então eu vou abrir aqui. Vou pôr aqui 192.168.1 / agora eu não sei como que é, /website
index.html, acho que é isso. E aí ele abriu aqui pra gente o site. Se eu pôr no servidor 2, ele também abriu. Isso daqui é legal que vocês podem fazer na AWS, colocar um load balance na frente, e aí esse load balance vai redirecionando o tráfego para esses dois servidores aqui. E aí tá aqui o nosso, deixa eu tirar um pouco o zoom. Tá aqui o nosso site, vamos ver se funciona essas páginas aqui. Não tá funcionando as páginas, mas está aqui funcionando aqui esse website que a gente pegou ali no GitHub. Show. Dá um clique aqui. E aí, por exemplo, eu quero deixa eu ver outra coisa aqui. Vamos supor que eu quero criar aqui uma role. Quero criar uma role como aqui. Quero uma role comum, né, para instalar o NetTools. Então, a mesma coisa. Novo pasta, sempre vai seguir essa estrutura e o arquivo do main.m. E aqui, menos 3 hífen, para indicar com arquivo IMO. Isso daqui é uma boa prática mesmo. E aí eu vou passar aqui, eu quero um módulo, eu tenho aqui, na verdade, menos name, 2 pontos, nome da tarefa, instalando pacotes. Quais pacotes? apt. E aqui eu passo, por exemplo, o nome dos pacotes, né? Na verdade, name. Vamos supor que é mais de um pacote. Como que eu faria isso? Eu passo aqui em modo lista. Então eu quero instalar aqui o Vim. Quero instalar o NetTools. Quero instalar o Telnet. Quero instalar o seu URL. Nmap. Tá bom. Então todos os meus servidores têm que estar instalado esses pacotinhos aqui, que são pacotes HTOP também, né? HTOP. Que são pacotinhos que ajudam ali no gerenciamento do dia a dia, né? E eu quero instalar isso daqui em tudo. Como que eu faço? Eu posso criar aqui um outro hosts aqui embaixo, hosts. Passo aqui ao, porque agora é tudo. Não é somente no servidor web, eu quero instalar em todos. Então eu passo um all, embaixo eu passo aqui um become, igual a true, para escalonar privilégio de root, para instalar pacote tem que ser root. E passo aqui roles. Qual role do como? Beleza? E aí eu posso executar aqui nosso playbook de novo. Se eu dou um enter, ele vai executar tanto esse primeiro aqui, de instalar o web, e vai dar tudo ok, bom com isso ele valida, né? Já está copiado, não teve alteração? Então ele só dá um ok e ignora ali a cópia. E ele faz essa validação. Aqui vai demorar um pouquinho mais, mas ele vai dar um ok também. E aí o legal é o seguinte, se eu vim aqui no, por exemplo, se eu venho aqui no website, cadê? Nginx, se eu alterar algum arquivo aqui, ele vai copiar somente o arquivo que eu copiei, e não vai copiar a pasta toda. Então, por isso que é legal do Ansible. Então ele deu ok aqui, não teve nenhuma alteração. E agora ele já está aqui instalando os pacotes. Então aqui ele falou que o Nmap não está disponível. Por quê? Essas máquinas a gente não fez um update do cache antes. E aí como que a gente faz isso? Vou voltar aqui na role como. Eu tenho que fazer um update, né? Que a máquina é nova. Então name update cache. Não sei como que faz isso. Vamos olhar na documentação. A documentação do Ansible é muito boa. E a gente consegue ter esses parâmetros. Cadê o trem aqui? Tá aqui. Então tá aqui. Essa daqui é a documentação do apt. Só vir aqui embaixo, ó, ele vai ter até um exemplo de update de cache. Aqui está o pacote. Cadê? Instala a versão. Aqui, ó, update. Aqui para atualizar todos os pacotes. Deixa eu ver. Aqui, ó, executa o update do cache. Então é isso daqui que a gente precisa. Então eu vou copiar e vou colar aqui. Posso apagar isso daqui. Somente isso. Vou dar um reexecutar aqui.
Eu acredito que com esse update ele vai conseguir achar o pacote do Nmap. Eu acho que eu escrevi certo, né? Sim? Pode falar. Uhum. Sim. Ter que criar uma outra playbook ou você vir nessa daqui e comentar. Você comenta esse trecho aqui, entendeu? É outro nome. Não, o nome que eu que escolhi. O nome não faz diferença não. Pode pôr o nome que você quiser, entendeu? Mas normalmente é assim, no dia a dia a gente comenta. Deixa tudo comentado e vai descomentando ali. Mas isso daqui é uma questão de organização sua. Tanto os arquivos de inventário, aqui eu criei grupo, certo? Você poderia ter dois arquivos de inventário também. Um com servidores web e o outro com arquivo de banco de dados. E não usar grupo. Mas isso daqui vai muito de uma organização sua, de como que você quer gerenciar. Então é bem flexível. O inventário e a playbook ali. Você pode ter vários arquivos ou põe tudo dentro e vai fazendo essa gestão, entendeu? É, tanto o inventário quanto o playbook, o nome não interfere não. Então aqui ele está fazendo o update do cache, ele deu um change aqui é porque tinha update para fazer. Se não tivesse update, ele ia dar um OK. E aqui ele está instalando os pacotes. Como está demorando um pouco mais, é bem provável que ele já esteja instalando. Então aqui ele instalou o pacote no primeiro. E aqui ele pegou e instalou em todos. O bom é que ele traz um mini relatório aqui embaixo também, que fala, ó, de todas as tarefas, ele teve 6 OK e 2 alterações nesses servidores. Então ele fala também, traz esse overview. Se falhou também, eu não consegui alcançar, ele traz um resumo aqui do que foi feito no servidor. Isso aqui ajuda bastante também. Basicamente é isso. Eu posso usar roles juntas também. Então, por exemplo, eu poderia fazer isso daqui. Ó. Ao invés de criar separado, eu posso vir aqui e passo aqui. O ruim disso... Deixa eu trazer, aqui. Eu poderia comentar aqui, ó. Só que aqui ele executaria como somente nesses dois servidores aqui. Não executaria no outro. Mais uma opção. Então, eu quero instalar o Nginx mais o agent do Zabbix. Então, eu posso aqui. Zabbix agent. Aí vai executar as duas automações naquele servidor específico. Basicamente é isso, pessoal, do Ansible. Aqui, obviamente, você vai criando automação, colocando mais coisas, né? E incrementando aqui de acordo com a sua ferramenta. Mas a base não foge disso. Principalmente essa do Nginx aqui. Então, a gente colocou duas aqui. Instalou, copiou os arquivos. E isso daqui é que você vai usar mais no dia a dia. E, obviamente, você vai incrementando aqui com mais coisas, né? Mas depende do software, do que você quer fazer. Mas você sabendo até esse ponto aqui,
você consegue evoluir com outros pontos. Beleza? Alguém tem alguma dúvida? Quer perguntar algo? Deu para entender? Beleza. Eu vou subir isso daqui lá pro GitHub. Deixa eu fazer aqui. Que vocês conseguem pegar como exemplo e até mesmo melhorar. Vou criar aqui. Workshop Ansible Meet. Criar repositório. E aí, deixa eu fazer o seguinte. Eu vou subir aqui a pasta do Ansible e também do Vanguard File. Eu faço aqui, upload. E aí seria interessante vocês reproduzirem esse laboratório aqui na máquina de vocês. E se vocês precisarem de ajuda, vocês vão dando toque aí que eu vou ajudando e auxiliando. Eu estou subindo aqui. Assim, o melhor é vocês não baixarem esse repositório aqui, só consultar em caso de dúvida, vão assistir na aula, fazendo e cria uma outra automação também que não está aqui. Então, coloca um outro site, igual eu fiz a pesquisa ali, Basic Site GitHub, HTML vai aparecer um tanto, então vocês coloquem outro site, mais para vocês praticarem, eu posso pegar esse de exemplo, mas fazem essa role aqui do MySQL, que está aqui, podem fazer também do Firebase, e do Google Chrome se vocês quiserem, só que o Google Chrome tem que ser no Windows, então vocês teriam que criar uma máquina no Windows aí, para vocês instalarem o Google Chrome. Porque acho que até dá para instalar o pacote do Google Chrome aqui. Acho que no Linux também dá para instalar. E aí vocês instalam também. Mas o conteúdo que eu queria passar para vocês era esse daqui. E aí se vocês precisarem de alguma coisa, tiver alguma dúvida, podem me falar. A André perguntando qual que é o meu GitHub. Deixa eu pegar aqui para vocês. Esse daqui, ó. Ele está aqui já no GitHub, o Vanguard File e todos os arquivos do Ansible, o inventário. Obviamente aqui está com meus IPs, né? Mas vocês ajustam aí para o ambiente de vocês e a playbook aqui está completa também. Mas igual eu falei, vocês vão brincando aí com as roles e meio que de para casa aí fica. Eu não subiu o restante não. Acho que é porque a pasta estava vazia. Deixa eu ver aqui. É porque a pasta estava vazia. Ele não subiu. Mas ele está aqui. Aí vocês tentam aqui instalar cria uma role do MySQL, do Google Chrome, Firebase e do Zabbix também. O Zabbix é uma role bem legal para vocês criarem. Deixa eu colocar aqui no README. Oi. Aí eu fiz direto aqui para ser mais rápido, entendeu? Mas no dia a dia eu uso pelo comando mesmo do Git. Aí não tem como não. No dia a dia tem que ser ele, mas aqui é só para subir os arquivos rapidinho, eu fui pelo mas aqui como assim? Não. Eu peguei da minha máquina e subi pro GitHub. Só no Git, isso. Eu não tenho repositório na minha máquina. Aí eu teria que baixar para minha máquina. Aí o passo é, agora se eu quiser alterar de novo, aí eu tenho que fazer um clone, editar, git add, commit, push, entendeu?
Hum, Google Chrome. Então, deixa eu ver um preview aqui. Acho que. Preview. Vai criar as seguintes roles. Boa. E aí fica como desafio para vocês pegarem, subirem essas roles aqui, desenvolver essas roles, né? E aí vocês desenvolvem e publicam isso lá no GitHub de vocês e postam o link lá no LinkedIn, que aí dá uma visibilidade legal para vocês. Diga aí, lá. Hum. Uhum. Isso. Ele faz tudo aqui. Consegue gerenciar todo o processo do Git. Tem bastante recurso legal aqui, entendeu? Dá pra usar e de boa, assim. Aí vai de cada um, né? Eu praticamente gosto mais ali de executar os comandos, mas quem quiser usar aqui também, acho que não tem nenhum problema não, entendeu? É bom dos comandos, primeiro você executar as primeiras vezes pra você entender o processo. Mas depois que você entende o processo, aí você faz ali o que você achar melhor, mais simples. Sim, sim. Boa. Alguém tem mais algum ponto? Se quer perguntar? Hum. Então, a gente vai fazer em massa. Era presencial, mas agora a gente vai fazer online mesmo, entendeu? E aí a gente está se organizando aqui. Vai ter algumas palestras com outras pessoas que estão no mercado de DevOps. E aí, bem provável em março a gente tem esse workshop aí. Mas vai ser online também. Nesse estilo aqui do Google Meet, só que vai ser algumas palestras, entendeu? Vai ter algumas coisas mais teóricas, outras mais técnicas, né? Isso, eu vou divulgar lá. Alguém tem mais algum ponto, alguma pergunta? Se vocês quiserem também, vocês podem me seguir aqui no GitHub. Eu não sei se ele notifica, né? Mas tem a parte de seguidores aqui. Imagino que ele mande algumas notificações para vocês. Que eu tô colocando todos os repositórios aqui das lives. Eu tô colocando aqui, ó, no conteúdo. Eu vou publicar lá. Eu gravei, André, a live hoje aqui, essa aula, e vou divulgar. Eu vou publicar lá no YouTube. E aí eu pego e mando o link para vocês, até mesmo para vocês refazerem, né? Porque acho que só visualizando aqui a gente tem uma noção, mas não de fato memoriza e aprende. E aí para vocês aprenderem, recomendo que vocês façam esse lab que a gente fez hoje e crie principalmente essas roles aqui que eu não mostrei. Aí vocês têm que pesquisar para ver como que cria. E aí sim vocês vão ter uma ideia melhor de como que funciona. E se vocês precisarem de ajuda, é só dar um toque aí que eu vou ajudando vocês. Beleza? Bom, pessoal, se ninguém tiver mais uma dúvida, eu queria agradecer a todo mundo aí, acho que entrou bastante gente aí. E aí, tamo junto aí, precisando, só chamar. Nada. Valeu pessoal, boa noite. Valeu, falou.